Olá, seja bem-vindo à nossa segunda parte da revisão sobre funções orgânicas oxigenadas e vamos então exercitar um pouco para vermos a questão da nossa aprendizagem de hoje. Então, vamos nessa! A primeira questão é uma questão da PUC Paraná e afirma: a presença de certos grupos funcionais em alguns compostos é responsável pelas sensações ardente, adstringente e refrescante, também denominadas sabores, que sentimos quando ingerimos determinados alimentos. A estrutura a seguir refere-se ao gingerol, substância encontrada no gengibre, responsável pela sensação ardente quando ingerida. Observe na figura, está a estrutura do gingerol e pergunta-se: qual das funções abaixo não está presente no gingerol? Então, quer saber qual função orgânica não está presente nessa estrutura. Vamos começar analisando da esquerda para a direita, a partir do anel benzênico. Observe que logo aqui abaixo tem uma hidroxila, que ela está ligada diretamente ao benzeno. Portanto, quando tem essa hidroxila ligado ao anel aromático, tem-se a função fenol. Logo acima, observe que tem o átomo de oxigênio que está entre átomos de carbono. Portanto, tem-se a função éter. Seguindo no sentido da direita, observe que tem um grupo carbonila e esse grupo carbonila está entre átomos de carbono. Portanto, pertence à função cetona. E por último, tem-se o grupo hidroxila, que está ligado a um carbono saturado, logo refere-se à função álcool. Vamos analisar então as alternativas e verificar que ela aqui não está presente no gingerol. Letra A, álcool, está presente. B, fenol, também está presente. Letra C, éster, não tem o éster, tem o éter e tem cetona. Portanto, a resposta vai ser a letra C. Éster não está presente nessa estrutura. Segunda questão é a questão da Universidade Federal do Piauí. E diz: os aromas da banana e do abacaxi estão relacionados com as estruturas dos dois ésteres dados abaixo. Escolha a alternativa que apresenta os nomes sistemáticos das duas substâncias orgânicas. Já vimos que essa parte inicial do éster ela é proveniente do ácido carboxílico e que esta segunda parte da molécula ela é proveniente do álcool, porque os ésteres eles são formados por uma reação de esterificação entre um ácido carboxílico e um álcool. Primeiro vem a parte do ácido carboxílico, que contém dois átomos de carbono. Portanto, o prefixo vai ser et. Observe a ligação simples entre carbono, portanto, vai ter o infixo an. Mas a terminação oato de. A parte proveniente do álcool contém 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Portanto, vai ter o prefixo pente, mais a terminação ila, que vem da regra do nome para o éster. Então, o nome vai ser etanoato de pentila. E do aroma de abacaxi? Para o aroma de abacaxi, a parte derivada do ácido tem 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Portanto, o prefixo vai ser but, que se refere a 4. Tem somente ligações simples entre o átomo de carbono, então vai ter o infixo an, mas a terminação oato de. A parte proveniente do álcool tem 2 carbonos, prefixo et, mais a terminação ila, etanoato de etila. Averiguando as alternativas, podemos observar que vai ser a letra B. Terceira questão é a questão da UFV de Minas Gerais.
E tem no enunciado: a azadiractina é um composto natural isolado da árvore indiana, Azadirachta indica, com potente atividade nematicida e antialimentar para insetos. Então tem essa estrutura logo abaixo da azadiractina. Pergunta-se: as funções de 1 a 4 marcadas na estrutura da azadiractina são respectivamente... Vamos observar. A primeira parte, nota-se que tem somente carbono e hidrogênio. Se tem somente carbono e hidrogênio e ainda tem uma ligação dupla, então pertence à função hidrocarboneto e ainda aos alcenos ou alquenos. Na parte marcada pelo número 2, tem oxigênio entre carbonos, portanto, refere-se à função éter. No 3, tem hidroxília ligada a um carbono saturado, portanto, pertence à função álcool. E no 4, tem a carbonila, C-O, ligada ao oxigênio e ainda um carbono. Então, tem essa função éster. Portanto, as funções marcadas de 1 a 4 são alqueno, letra A, letra B, letra C. Podem ser uma dessas três. A 2 é um éter, então cancela álcool, cancela o éster. Então já marcamos, portanto, a letra C. Alqueno, éter, álcool e éster. Então a resposta vai ser a letra C. Quarta questão. Na indústria de alimentos, sua aplicação mais importante relaciona-se à extração de óleos e gorduras de sementes, como soja, amendoim e girassol. A temperatura ambiente é um líquido que apresenta um odor agradável e muito utilizado como solvente de tintas, vernizes e esmaltes. Trata-se da cetona mais simples. O nome oficial e a fórmula molecular da substância descrita pelo texto acima são, respectivamente, se afirma que é a cetona mais simples, e sabemos que a cetona tem um grupo carbonila, e a carbonila deve estar entre átomos de carbono. Então, para ser mais simples, tem que ser um átomo de carbono de um lado, um átomo de carbono do outro. Então, essa é a cetona mais simples. O nome sistemático dela vai ser numeração 1, 2, 3, prefixo prop, se refere a 3 carbonos, tem somente ligações simples entre os átomos de carbonos, portanto vai ter um infixo an, e a terminação para a cetona é ona. Então o nome, segundo a IUPAC, é propanona, e comercialmente ele é conhecida como acetona. Quanto à fórmula molecular. A fórmula molecular refere-se à quantidade de átomos que está presente de cada elemento químico que constitui a molécula. Nesse caso, tem-se carbono, hidrogênio e oxigênio, na fórmula molecular. Já contamos que são 3 carbonos, então vai ser C3H. São 3 átomos de hidrogênio de um lado, 3 átomos de hidrogênio de outro, então 6, mais um átomo de oxigênio. Fórmula molecular C3H6. Portanto, a resposta correta vai ser a letra E, propanona, e C3H6O. Quinta questão. A genfibrosila é uma droga utilizada para reduzir as concentrações plasmáticas de colesterol e triglicerídeos. Então, aqui está a estrutura da genfibrosila. Indica a alternativa que corresponde aos grupos funcionais do genfibrosila. Analisando a estrutura, começando da esquerda para a direita, tem um anel aromático. Logo aqui em seguida tem um átomo de oxigênio. Esse átomo de oxigênio está entre átomos de carbono, portanto pertence à função éter. Seguindo na cadeia, carbono, aqui tem carbono, quaternário, aqui um outro. COOH refere-se ao ácido carboxílico. Lembra que no começo da revisão vimos que pode ser OH, ou que poderia também ser representado por COOH.
portanto refere-se ao ácido carboxílico. Logo, a resposta correta vai ser a letra E, éter e ácido carboxílico. Sexta questão e última da nossa aula, da segunda parte da nossa aula de hoje, é da Universidade Federal de Pernambuco e diz: quando a garrafa de vinho é deixada aberta, o conteúdo vai se transformando em vinagre por uma oxidação bacteriana aeróbica representada por... Tá, a representação, a substância CH3CH2OH, que forma CH3CHO, que forma CH3COOH. O produto intermediário da transformação do álcool do vinho no ácido acético do vinagre é... Ele quer saber o produto intermediário. O produto intermediário vai ser exatamente este. Vamos observar o seguinte. Tem-se essa substância, tem 2 átomos de carbono, prefixo et, somente ligação simples entre átomos de carbono, então vai ser an, e pertence à função álcool, então trata-se da substância etanol, e é um álcool. Essa outra, observe que trata-se de um aldeído. Se formos desenhar a estrutura dele de maneira mais detalhada, C dupla O H. Então, C dupla OH é característico de aldeído. Nome desse aldeído: 2 átomos de carbono, prefixo et. Tem somente ligação simples entre carbono, portanto vai ser o infixo an. Terminação para aldeído é al, então vai ser o etanol. E o etanol, ele é responsável pela ressaca. Então, quando a pessoa ingere bebida alcoólica em excesso e acaba tendo no dia seguinte ressaca, é devido à transformação do etanol em etanol, portanto tem esse efeito. Resposta correta vai ser então a letra D. Então, quando o aldeído sofre uma oxidação, ele se transforma no ácido acético, que é o mesmo ácido etanóico, que é o principal constituinte do vinagre. Então, eram essas 6 questões que eu queria corrigir com vocês, para que a gente pudesse discutir e que vocês estivessem aptos para responder a lista de exercícios que já está na nossa sala de aula virtual. Então, finalizando com uma frase: saber não é suficiente, temos que aplicar. Ter vontade não é suficiente, temos que implementá-la. Então, essa frase, ela se faz muito bem à nossa situação atual, na qual estamos passando, de isolamento social, e que ter vontade de ensinar, ter somente essa vontade não é suficiente, então temos que implementá-la. É exatamente o que estamos fazendo, estamos estudando, embora seja de maneira online, de maneira virtual, mas que logo essa fase irá passar e que todos nós iremos ter contato novamente em sala de aula real. Tá? Então reflita sobre essa frase. Agradeço a vocês por ter assistido a aula e até a próxima.